nós vamos transformar essa reunião ordinária em reunião especial. Vamos convidar o vereador Paquinha, o vereador Maurício Zacarias, para que dê entrada a esse plenário, o secretário da Fazenda, o senhor Adriano Jardim, vem aqui atendendo a convocação da Câmara, para vir dar explicação sobre a questão de saúde financeira do município. Bem, a convocação. O secretário, não é a primeira vez que ele vem a essa casa, já veio uma outra vez, mas nós entendemos de questão da convocação, para não correr o risco de não vir. Mas até acredito que o senhor até viria. Porque outras vezes veio, mas ele segundo informação do vereador Thiago Mapa, ele é também ouvinte da Rádio Câmara e sabe como que a coisa aqui anda, né? A gente tem que trabalhar mesmo, a gente não quis correr o risco de às vezes, uma manobra, como uma dor de barriga, como deu aí o secretário da Casa Civil, negócio de cirurgia, e para que isso não acontecesse. Aí a gente deixou boas-vindas a essa casa e a gente gostaria de saber inteiramente sobre as questões quanto que o município tem de contas a pagar este ano e quanto que é a previsão do que poderá vir entrar nos cofres do município e qual é a necessidade de haver um remanejamento no orçamento de autorização dessa casa. Se a casa não autorizar, o que acontece? Se autorizar, o que acontece? Tá bom? Com a palavra, o secretário da Fazenda. Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, demais membros da população presente. Com relação à questão da convocação, eu não posso deixar de ressaltar que o secretário sempre virá, ou convocado ou convidado, presidente. Jamais irei me furtar a prestar os esclarecimentos necessários a essa casa e à população. Com relação à situação, a pauta da convocação, que é a situação financeira do município, a gente buscando colocar da forma mais simples, clara, principalmente para a população, da virada de 2013 para 2014, o cenário econômico nacional começou a se reverter negativamente em relação aos municípios. Se reverter de que forma? O governo federal, por dados oficiais, começou a não suportar mais as contas públicas com suas reservas, não conseguir mais cumprir seus compromissos públicos. E, diante dessa situação, o governo federal, ao invés de tomar a única medida que a gente entendia no momento que seria necessária para poder manter as contas públicas em dia, que seria gerar moeda, ele optou por não fazer isso, porque, gerando moeda na praça, o governo produziria inflação. Nós entendemos que o governo tomou uma segunda estratégia, infeliz, mas eu não vou aqui adentrar em julgamentos, mas ele optou por uma segunda estratégia de reduzir os repasses a nível de Brasil para os municípios, empresas públicas e autarquias. Reduzir efetivamente. Essa redução de repasses ela começou a acontecer, então, desde a virada do ano de dezembro e janeiro, e ela veio se perpetuando ao longo do ano, mais especificadamente em relação aos repasses de ICMS, de FPM, de transferências constitucionais e da CEFEM, que eu vou falar um pouco de forma mais específica.
Então, os municípios eles foram surpreendidos com repasses a menor na virada do ano e na sequência do ano. Ou seja, vamos falar em palavras claras aqui. Se nós aprovamos, né, eu vou criar um número aqui para simplificar, se essa casa, né, a pedido do Executivo, aprovou um orçamento para o ano, vamos imaginar aqui de R$12 mil, né, porque esses R$12 mil essa casa aprovou corretamente, porque os índices oficiais chegavam a esse valor e era o valor que a gente ia arrecadar para 2014, de repente, após a aprovação e após o início do ano, a gente verificou que nós não iríamos mais arrecadar esse valor para o orçamento de 2014. Né? De repente, nós nos deparamos com a situação que o orçamento nós não iríamos mais alcançar os R$12 mil, ou seja, a gente não podia gastar mais R$1.000 por mês. Por quê? Porque esse dinheiro não ia vir. Numa perspectiva técnica, a gente passou a identificar que ele viria, por exemplo, R$10 mil. Bom, se eu tinha um orçamento aprovado para o ano de R$12 mil e, de repente, eu me deparo com a situação onde vai vir 10 mil, o que vai acontecer? Eu já estou com o meu orçamento aprovado, eu já estou com meus compromissos, na grande maioria, contratados, empenhados, e aí qual que é a medida que se tem que fazer? Cortar o que for possível cortar, né? Só que a gente sabe que não é possível cortar tudo, por questões de serviços públicos já contratados. E aí, diante dessa situação, o que acontece? Esse panorama ele vai ser deflagrado gravemente. O pior momento, né, da falta de dinheiro, ele acontece quando? Numa situação como essa? No final do ano. Porque se eu digo que eu vou ter R$10 mil ao invés de 12, eu vou pagar as contas de janeiro, eu vou pagar as contas de fevereiro, eu vou pagar as contas de março, mas chega no final do ano, o dinheiro acaba. Né? Então, o que aconteceu foi simplesmente isso. Chegou agora, nos últimos meses do ano, o dinheiro, né, o financeiro se descolou do orçamento e nós não tivemos recurso para cumprir todos os nossos compromissos. O que tem que ser feito para corrigir? Vamos ser claros, tá certo? Identificar qual é esse valor negativo, ou seja, qual é o descolamento entre o orçamento e o financeiro. Né? Nós tínhamos, agora falando em números reais, não exemplificando, nós tínhamos um orçamento de 330 milhões. Vai vir para o município de Ouro Preto, no máximo 312. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença efetiva, real, em torno de R$18 milhões. Portanto, o que se tem que fazer para corrigir? Essa diferença negativa, ela tem que ser incluída no orçamento do próximo ano e paga com o orçamento do próximo ano, até por imposição legal, que é o que a Lei de Responsabilidade... Ajudar aí com o silêncio, porque o secretário da Fazenda está dando umas explicações para nós aqui, os motivos dos debates do nosso prolongado aqui, então a gente precisa de estar antenado aqui nas informações do secretário. A gente pediria os companheiros do dia a dia aqui nessa casa, a plateia, para que nos ajudar com o silêncio. Ok, secretário. Então, falando de forma bem resumida e mais clara possível, nós tínhamos orçamento aprovado de 330 milhões, porque a expectativa financeira era arrecadar 300 milhões, eram os índices oficiais, e vai vir no máximo 312, ou seja, eu tenho um negativo de 18 milhões. A partir do momento que eu tenho um negativo de 18 milhões, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir esse meu saldo negativo no orçamento do próximo ano para corrigir o balanço financeiro do município. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Ou seja, nós vamos incluir, nós vamos identificar na virada do ano o valor exato do saldo negativo, incluí-lo, né, como resto a pagar no orçamento do próximo ano e reservar uma parte do orçamento do financeiro do próximo ano, principalmente nos primeiros meses, né, 4, 5, no máximo 6 meses, para que a gente possa liquidar efetivamente as dívidas de 2014 e o município passe a não estar devendo mais nem um centavo. Essa é a situação clara, né, que eu espero que os senhores possam ter compreendido. Com relação à questão da suplementação, presidente, é oportuno mencionar, e eu gostaria realmente, primeiro vamos explicar o que é a suplementação orçamentária. Né? O orçamento ele é dividido por fontes e fichas, ou seja, eu tenho determinadas fontes de recurso, por exemplo, a CEFEM, onde eu posso
pagar determinadas fichas, ou seja, eu posso usar aquela fonte para pagar determinadas despesas. Então, como exemplo, de recurso da CEFEM, eu posso pagar o quê com o recurso da CEFEM? Eu posso pagar infraestrutura. Obra, transporte, saneamento básico, esgoto, água, infraestrutura, tá certo? Quando você passa a ter um financeiro muito menor do que você tinha previsto, consequentemente, inevitavelmente, que você obrigatoriamente passa a ter que transferir mais recursos de fonte para fonte e de ficha para ficha para poder cumprir seus compromissos básicos. É inevitável tecnicamente, né? Então, a partir do momento que eu tenho que fazer mais transferências para poder amenizar essa falta de recurso, eu estou fazendo mais suplementações, é inevitável, senão eu não cumpro meus compromissos básicos, e isso é o motivo pelo qual a nossa suplementação, ela que estava no limite de 20%, ela deve chegar, por mais que a gente tenha trabalhado no sentido de evitar ao máximo, mas ela deve chegar aí na ordem de 24% a 28%. Então, é uma medida simplesmente técnica e inevitável, obrigatória. Repetindo, eu tenho menos recursos. Portanto, eu vou ter que fazer mais transferências, mais alocações, mais mudanças de fonte para poder cumprir meus compromissos. Por quê? Olha, eu tenho uma fonte aqui, 129, da assistência social, onde eu pago o fundo da criança e do adolescente. Opa, espera aí, o governo não mandou esse dinheiro. Então, eu vou ter que pegar meu dinheiro da fonte 100 geral e transferir para essa fonte. Eu estou fazendo suplementação. É por isso que nós estamos pedindo o acréscimo do percentual de suplementação, porque, se negado isso, nós vamos simplesmente estar negando, não existiu redução de recursos, não existiu dificuldade financeira, isso é uma fantasia. Não, não é uma fantasia. A dificuldade financeira existiu, o recurso a menor existiu, portanto, como a consequência mais lógica e inevitável é eu ter que fazer mais transferências no orçamento para ter que cumprir as minhas prioridades. Presidente. São essas as informações do secretário. Eu vinha feito já um adiantamento, poder não escapar com o senhor, sobre a questão do o que se deve hoje. Quanto que o município deve hoje? Eu tinha feito já essa colocação na sua explanação. Quanto que o município deve hoje e quanto tem para arrecadar ainda uma previsão esse ano? O município hoje tem exatamente 10,6 milhões de notas fiscais liquidadas e não pagas, e esse número certamente vai aumentar. O que é liquidadas e não pagas? Notas liquidadas e não pagas são notas fiscais recebidas pela Secretaria de Fazenda de serviços efetivamente prestados, tá certo? Mas que ainda não foram pagas. 10 milhões? 10,6 milhões. 10,6 milhões. Isso. E quanto que tem para alimentar essa ficha aqui? Consegue pagar esses 10,6 milhões esse ano? Não. Não. Então tá bom. Presidente. A gente está apertando umas... Nós vamos reservar, né, uma parte do orçamento nos primeiros meses para a gente poder liquidar essa dívida. O senhor acredita que, por mais que chegue o Papai Noel, daquele dezembro, né, isso vira devendo quantos milhões disso para o ano que vem? Infelizmente, a gente não está recebendo Papai Noel, a gente está recebendo um bruxo de final de ano, porque nós estamos tendo mais surpresas agora, né? Parece que o recurso da CEFEM, mais uma vez em dezembro, vai ser muito menor do que o esperado. Parece que o recurso do ISS, das transferências constitucionais, vai ser menor também em função da atividade minerária. E parece que o ICMS também, que é a nossa maior fonte de recurso, aí, em torno de 12 a 13 milhões por mês, ele vai sofrer uma redução também, porque o primeiro repasse que ocorreu terça-feira, nessa semana, onde eu estava esperando 1.600.000, veio 1.100.000. Secretário, o pagamento da Minas Brasil, vocês pagaram o mês de setembro com a devolução da Câmara? Nós usamos o pagamento que essa casa remeteu essa semana integralmente para quitar o mês de setembro. Isso foi feito hoje, com exceção de uma nota fiscal do Obras de 200 e poucos mil, que foi preenchida erroneamente. Eu pedi a troca da nota, ela está chegando amanhã. Só e eu estou pagando. Então.
Então vai ficar o mês de setembro quitado com o valor que essa casa repassou. Então, a gente vê que a Câmara repassou 547 mil e mais 1 milhão e tanto agora, mais um outro no começo do ano. Mesmo assim, o município ainda tem uma dívida em torno de 11 milhões de reais hoje. Dessa dívida, pelos números que o Bruxo vem trazendo, você não sabe se é de vassoura, ou se é de carro, ou se é pela internet. Porque o Bruxo voa de vassoura, né? Vassoura. Então, quanto que vira para o ano que vem para chegar até a Páscoa? Eu estimo na ordem de 15, 16 milhões. Não, mas não é quase 11 milhões hoje? Deste ano, o que vira para o ano que vem para se pagar até a Páscoa? O que vai virar de negativo, eu estimo 15, 16 milhões. Essa de 10 milhões, então, sobe? Sobe, com certeza. O senhor falou 18 milhões, secretário? Tem a 0,6 até hoje, nessa data. Mas certamente vai subir, porque vão chegar muitas notas fiscais de serviços prestados em outubro, novembro e dezembro. Então, esse número vai subir. Mas o senhor disse que a diferença, o senhor está prevendo 18 milhões aproximadamente. Sim, mas nós fizemos cortes e conseguimos né? tivemos recursos excepcionais, como o recurso que essa casa passou. Aí, presidente, só caiu 1 milhão e pouco dos 18. Oi? O recurso dessa casa caiu 1 milhão e pouco dos 18 que ele previa, é isso? Sim. Não, porque teve 547 da Santa Casa também. Sim. E não era uma dívida da saúde, era uma dívida que era ordem judicial, né? Era um acordo judicial que tinha que cumprir. Aquele acordo judicial, ele foi sobreposto por um novo acordo onde o município resolveu adiantar os valores que estavam pendentes. Então, nós já quitamos aqueles valores oriundos do processo judicial. Então, gente, nós vamos abrir a palavra para os vereadores. A gente vê que os números, os 2 dias que fomos conduzidos pela Justiça para estar na Prefeitura, os números que a gente apanhou com o senhor, a gente não criou nenhuma coisa de fantasia, não. O mesmo que ele nos falou lá, veio falar aqui novamente. Foi asneira, não foi nada. Foi uma coisa real. Achava desses 10 milhões aqui cair. Pelo contrário, ele vai subir. Então o município hoje vai virar devendo em torno aí de 18 milhões de reais. Então, vindo aí a fala do senhor secretário, as pessoas estão aí, os programas gravados, divulgados. A gente não foi lá para brincar, a gente não falou mentira, não. Falou uma atual situação. Porque no segundo dia lá, nós ficamos despachando praticamente o dia inteiro com pessoas indo cobrar notas. Agora, secretário, por que não prioriza alguns desses pagamentos? Pagasse agora, porque já de se saber que os prestadores de serviço da Minas Brasil, no mês de setembro, eles recebem até amanhã, no caso. Então, pagou hoje, paga até amanhã, Minas Brasil. Sim. Vamos empurrar com a barriga até terça-feira, que a gente conhece esse processo. Mas a Prefeitura já pagou o mês de setembro, viu? Pagou o mês de setembro, secretário. Só que a cooperativa não pagou vocês ainda, que tem que pagar até amanhã. Ou vai pagar até terça, que segunda-feira é feriado aqui. Aonde que nós queríamos chegar? Porque a gente está prolongando isso aqui, vereador, porque a gente foi meio que... Não, a gente foi meio que debochado por alguns, você entendeu? A gente não fez nada com irresponsabilidade, nem uma fala, nada, tanto que a gente não pagou ninguém lá. Agora, virar 18 milhões, sabendo que a arrecadação de janeiro não é tão boa assim nada. Isso poderá pendurar realmente até a Páscoa. Ou o Corpus Christi. Agora, desses 18 milhões, então teria que aumentar mais 6 aqui, que vão chegar lá agora. Por que priorizar os grandes? Por que não pagar os pequenos prestadores de serviço? A gente está até vendo o moço que fez o campo da Água Limpa ali, ó. O moço tem 70 mil na prefeitura para receber. Ele é um deles, de outros tantos. É injusto o que está fazendo. É injusto o que está fazendo com aquele moço.
Eu não sei nem o nome dele, não. O Luiz sabe o nome dele. Por causa que é muito injusto. Por que se pagou no dia 12 quase 2 milhões para a Império? Pagou esse mês novamente a Império? Vocês vão pagar a Império esse mês de novembro? Dia 11 vão pagar, vão seguir aquela mesma linha para pagar a Império novamente? A gente pede aqui para poder colaborar. Vocês vão pagar a Império dia 11 ou dia 12, sendo que tem gente com 5 meses com nota lá sem receber? Vão pagar a Império novamente? Os pagamentos de dezembro, eles ainda vão ser resolvidos. Não, agora é o mês de novembro, que a Império já deve ter chegado a nota dela lá embaixo para o senhor pagar. Vai pagar ela novamente, o mês de novembro? Eu não posso responder o senhor com certeza. Provavelmente não, porque o próprio dinheiro da Cefem ele deve ser muito inferior até ao valor do lixo. Mas pagou a TMI o serviço dela já executado? Nem um centavo. Tem no mínimo 4 meses que não se paga. A de Minas? Nem um centavo. Tem no mínimo 4, 5 meses que não se paga nada TMI de Minas. Mas com esse pouco de Cefem que vai entrar, não dá para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Veja bem, em específico em relação à empresa que o senhor mencionou, ela está num cronograma nosso de pagamento de ser pago no dia 30 de dezembro. Tá? E vários outros empreiteiros pequenos irão receber no dia 30 de dezembro. Obviamente que a gente não pode precisar, né, quais serão e quantos serão, porque a gente precisa receber os valores, fazer as contas, né, da nossa disponibilidade. Mas já não está liquidada? O senhor já carimbou as notas lá embaixo? Já está liquidada, ou seja, tem que ser paga, né? Então agora, são 10 milhões hoje. Agora, eu posso assegurar ao senhor que no dia 30, até o dia 30 de dezembro, nós vamos liquidar uma parcela considerável dos pequenos empreiteiros que estão... Até dia 30 ainda. Querendo receber. Eu não posso pagar hoje, por quê? Embora eu tenha um determinado recurso em caixa. Porque eu ainda não tenho a garantia de que, com os recursos que nós vamos receber, eles serão suficientes para eu pagar a folha do 13º. Então, eu tenho que garantir o pagamento da folha do 13º, e assim que eu tiver esse montante, o restante será integralmente utilizado para pagar os nossos prestadores que estão pendentes. A folha líquida é 10 milhões e 200, com o INSS 11.300. A folha de dezembro, fora a outra parcela do 13º. A folha do 13º é 9 milhões. Então, tem 19 milhões ainda para o mês de... 20. Sim. Não é fácil mesmo. Adriano, poderia falar as datas de que serão feitos os pagamentos para os servidores públicos? O 13º será com certeza pago no dia... 13º será com certeza pago no dia 19 de... segunda parcela. A segunda parcela será paga certamente no dia 19 de dezembro. E o salário, a folha de dezembro, será paga ou no dia 23 ou no dia 30 de dezembro, a depender dos recursos. Nós vamos agora abrir a palavra para os vereadores. Tem o vereador Chiquinho, geralmente ele já se manifesta antes ali pedindo a palavra. Mas não tem 600 mil de pisca-pisca mais não, né? Não tem isso não. Tá. Não, porque não é da pasta dele, mas chega a poder ele pagar, entendeu, gente? Nós vamos, então, passar a palavra para o vereador Chiquinho. Depois do Chiquinho já tem o vereador Wander. Depois, qual o vereador? Vereador Luiz, o terceiro vereador a falar. Presidente, é porque eu tenho que sair. 3 minutos, tá bom? Ou é pouco? 5 minutos, tá bom? Vamos ver se dá aqui. Eu tenho que sair, por isso que eu pedi para ser antes, presidente. Adriano, que bom que você veio aqui. Acho que isso é um papel nobre do servidor público, do agente público, né? Presidente, eu fico preocupado porque o Adriano ainda falou que é necessidade de identificar de onde vem toda essa questão. Então, a gente fica preocupado porque, não sei, já detectou ou não? Aonde que está esse... Eu não quero chamar de rombo, vamos chamar de diferença. Certamente. Essa diferença já está detectada? Certamente. Está ok. Mais uma preocupação. Eu vi uma série
de licitações que está para acontecer, presidente, pregão presencial, que envolve obras, banheiro químico, gerador, energia, locação de brinquedo, que está dando mais de 5 milhões, se somar tudo ali. Uma preocupação que eu tenho, porque já tem esse déficit para o próximo ano, já vai entrar com essas licitações com mais um bocado, que não está calculado aí. Outra coisa que eu acho que eu queria que a gente visse, e sua informação, por exemplo, quanto que o município arrecadou até o mês de setembro, aproximadamente, você sabe? Assim, esse ano, eu tenho de cabeça aí. Enquanto isso, queria pedir o Kerley, que aí, presidente, hoje a gente pode ter um portal da contabilidade. A gente acessar ali, ver algumas informações, 2014. Já achou a resposta? Sim. Pagamento. Pode ir, Adriano. Desculpa, pode ir. Sim. Vereador, com relação à arrecadação, posicionar-se o senhor até 31 de outubro, nós arrecadamos 249 milhões. Então, para um orçamento de 330, se eu ver, faltando apenas 3 meses, olha a distância que nós estamos dos 330. E eu fico até preocupado porque a gente está aqui, presidente, eu peguei no Tribunal de Contas do Estado, a arrecadação de setembro é 227 milhões. Então subiu muito pouco para outubro. Exatamente. O Então, número é assim, exatamente isso. Esses milhões de 200 e tanto que foram gastos antes, poderiam ter sido mais com o pé no freio, como está sendo agora. E não é tarefa do senhor, porque o senhor faz o serviço de banco da prefeitura. O senhor olha as contas e paga. Quem manda fazer não é o senhor, né? Eu queria só checar aqui, que você colocasse ali para a gente, Kelly, TMI no credor, período de... Coloca aí de setembro, 30 de setembro, até hoje. E falando aí, vereador Chiquinho... É porque a gente está tentando pesquisar aqui, trazendo números. Então, Adriano, dia 17 de outubro foi pago 224 mil TMI, né? Acho que o senhor equivocou, que o senhor falou que setembro. Então, assim, tem esse valor pago, 128 mil dia 17, 224 mil, dá 352 mil. Vamos checar Império também, por favor, nessas mesmas datas? Vereador, isso é nota liquidada, não foi paga. Viu? Não, mas então está com problema no programa, que eu coloquei Sim, pagamento. Não pago. Isso é nota liquidada, o sistema deve estar acusando como pagamento a liquidação. O senhor pode assegurar que não foi pago. Eu assino os Mas aí o senhor concorda comigo, o cidadão que tem que usar esse site para pesquisar o dinheiro dele. Se ele coloca lá pagamento e não tem o senhor aí a tira-cola para esclarecer, ele vai falar, pagou. E são as datas, esclarecendo o senhor, são as datas, eu me responsabilizo por essa informação agora, são as datas em que chegaram notas fiscais e elas foram liquidadas para pagamento. Por isso que está ali pagamento, ato pagamento. Só explicar para os vereadores, presidente Léo, ali naquele campo lá em cima, nós temos, você clica lá, só clica, por favor, Kelly, no ato. A gente tem empenho, liquidação, pagamento. Então, o portal, né, da contabilidade, que é para trazer transparência, está trazendo transparências com problema de visão, né, equivocadas. Porque ali, presidente Léo, se o senhor hoje chegasse aqui e fosse pesquisar o que pagou a Império, o secretário falou que, né, não fez pagamento ainda. Aí a gente chega ali na TMI, desculpa, na Império, o senhor falou que ainda vai se prever. E ali está que de setembro até novembro, a Império já levou quase 2 milhões de reais em pagamentos. Setembro a novembro, que está aí, ó. Vou dar um checadinho para você ver. Eu até né, uma nota de 20 mil e pouco, 171, 48, 400 mil, 500 mil, 69 mil, 69, 500 mil, dá 1.946.000. Então, assim, precisa urgentemente que a prefeitura tome uma postura digna com relação ao que ela chama hoje de portal da transparência, vereador Roberto. Se eu estou entrando aqui online, na frente dos fiscalizadores oficiais do município, na frente do secretário de Fazenda, e nós estamos com informação errada, o que o povo que está em casa que precisa usar desse instrumento vai fazer? Né? Então fica aí, secretário de Fazenda. O senhor não é do planejamento, porque quem cuida disso é o planejamento, mas quem passa os dados é o senhor. A minha preocupação, e eu termino agora dizendo para o senhor o seguinte, foi uma situação muito chata. O senhor sentou aquele dia com a gente e falou assim, ó, nós estamos sem dinheiro.
Aí o prefeito foi até os veículos de comunicação e disse: nós estamos com dinheiro. Colocou descrenças aí na fala do vereador Léo, nas nossas manifestações públicas, e hoje eu pergunto para o senhor de novo. Hoje, o município de Ouro Preto está com os caixas... Oi? Pois é. Hoje, o município de Ouro Preto está com o caixa em dia ou não? Ou seja, na linguagem popular, o município de Ouro Preto hoje tem dinheiro em caixa ou não? Minha última pergunta. Tá, com relação ao portal, eu vou verificar esse equívoco lançado, tá? Inclusive porque é de responsabilidade da Secretaria de Fazenda informar liquidações e pagamentos. Com relação ao caixa, é a situação que eu relatei aqui há poucos momentos. Nós estamos com 10,6 milhões de notas liquidadas e não pagas, certo? Então, não tem dinheiro para pagar essas notas? Não, no momento nós não temos, nós estamos juntando dinheiro para pagar o 13º e a folha. Após alocarmos esses recursos para o 13º e a folha, nós vamos começar a liquidar as notas pendentes. Certamente que nós vamos liquidar um volume considerável ainda nesse mês de dezembro. Então o senhor não está aceitando mais notas, o senhor deu uma parada. Sim. Agora, minha pergunta, só pode passar em restos a pagar as notas recebidas. Como é que o senhor vai fazer para o resto a pagar do ano que vem, já que o senhor não está recebendo mais nota? Outra pergunta importante. Não, aqueles serviços prestados cujas notas não foram entregues, elas poderão ser entregues no mês de janeiro, né, e vão ser liquidadas e pagas também da mesma forma. O senhor hoje tem serviços prestados que não estão empenhados e precisa empenhar para poder sanar isso tudo em face da diferença do orçamento para a finança? Um serviço ele só pode ser prestado, um material só pode ser entregue mediante empenho prévio e contrato. Então, nós não temos esse tipo de ocorrência. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Peço licença, senhor, como anunciado no início da reunião. Com a palavra, vereador Vander. Presidente, senhores vereadores, por presente, cumprimentar o secretário Adriano. Adriano, o senhor disse aí que os cooperados vão receber agora o mês de setembro, né? Aí vai ficar o mês de outubro, novembro e dezembro. Quando será o pagamento desses meses, outubro, novembro e dezembro, dos cooperados? O mês de outubro, muito provavelmente mês ainda no mês de dezembro. Neste mês, então, eles terão pagamento? Mês de dezembro, tá? Eu não posso assegurar ao senhor, mas a menos que a redução dos repasses sejam extremamente maiores do que nós estamos prevendo, nós vamos liquidar o mês de outubro também. E aí eu aproveito de deixar para ressaltar que se conseguirmos fazer isso, nós vamos estar chegando à média de tempo de todos os pagamentos, como sempre foram feitos, que é eu pagar no início do terceiro mês referente ao primeiro, no início do quarto referente ao segundo. Então a gente está muito empenhado para conseguir pagar outubro, porque os cooperados vão estar recebendo agora setembro, né? A gente sabe que o Natal, esse momento do ano é um momento muito especial para o trabalhador, e eles recebendo mais um mês agora em dezembro, a gente sabe que a gente melhora a situação desses cidadãos. Certo. Em relação aos cooperados ainda, a gente sabe que teve um corte, né, de vários cooperados esse mês, né? Esse pessoal que foram cortados, eles já terão o pagamento por completo? Ou ficarão, além de perder o serviço, ainda ficarão sem o pagamento de outubro, novembro e dezembro? Não vai haver pagamento antecipado em função da pessoa ter sido desligada, ou seja, eles vão receber setembro e muito provavelmente outubro, assim como os demais. Tá, e vão ficar com novembro na casa? Novembro, sim, novembro. Tá. Secretário, o senhor disse que é em torno aí de 15, 16 milhões, não é isso? Que é o DEP que provavelmente deve virar o ano. Que a gente estima, sim. É a estimação. Só que a gente está vendo aqui o seguinte, o transporte, que é outubro, novembro e dezembro, que é em torno de 3 milhões por mês, né? Em torno disso, 2 milhões 800. 2.800. Então, nós vamos ficar outubro, novembro e dezembro, apesar que esse corte deve cair, né? Mas vamos colocar aqui uns 8 milhões, por exemplo, né? Do lixo, o senhor falou que não teve pagamento mês passado, não é isso?
Não, o lixo está em dia. Está em dia. Tá. Nós Então, o lixo... estamos devendo agora novembro, que é o mês que venceu. Então, novembro e dezembro, o valor não vai cair, são mais 2 milhões em torno. Sim. Lixo, capim e varrição. Né? Então, foi para 11 milhões. Nós tivemos a reunião aqui com as empresas, né, com os empresários da TMI e de Minas. O senhor disse que essas empresas há 4, 5 meses não recebem, né, não tem pagamento. Eles deixaram aqui uma conta em torno de 7 milhões que teriam direito a receber, que executaram o serviço, né, e não receberam. Então, aí nós já fomos para 17 milhões. O vereador Chiquinho aqui apontou uma série de outros fornecedores, né, mais ou menos em torno de 5 milhões. Então, aí já foi para 20 e poucos milhões. 4 milhões Secretaria de Turismo ainda. Aí. Então, assim, sinceramente, secretário, eu entendo que essa dívida é muito maior. Porque na hora que a gente soma os valores colocados aqui, é muito maior do que o senhor colocou. Não, o senhor coloca. Não, eu veja gostaria bem. que você explicasse essa situação. Tá, veja bem. Esse valor estimado de 15, 16, 17 milhões, ele está sendo considerado, é um número que não vai fugir a isso, porque nós sabemos o que tem de notas fiscais a serem liquidadas ainda, ou seja, nós levantamos contratos a contratos, valores a valores, e a gente sabe o que vai vir, tá certo? Eu só não preciso exatamente 15, 16, 17 milhões, por quê? Por causa da arrecadação de dezembro, que ela pode variar nesse montante aí de 3 milhões. Agora, esses números que o senhor mencionou aí, Minas Brasil, por exemplo, né? A gente quitando outubro, 2 milhões e 700, vai restar apenas 2 milhões de novembro, tá certo? E em torno de 1.400, em função da redução grande que nós tivemos, referente a dezembro. Com relação a TMI e de Minas, nós ainda não reconhecemos esse valor todo de 6, 7 milhões. Nós não temos isso liquidado, tá certo? E a Secretaria de Obras não nos apontou esse valor ainda. Então, realmente, não tem esse débito. Com certeza não. Tá? E uma outra questão também que eu peço que o senhor leve em consideração é que nós teremos em torno de 9 milhões de reais livres nesse mês de dezembro para fazer pagamentos. Após eu... Fora 13º... Após eu juntar o dinheiro do 13º e a folha, eu vou receber em torno de aproximadamente uns 9 milhões de reais para eu fazer pagamento. Esses 9 milhões de reais eles serão integralmente utilizados livremente no mês de dezembro para pagar as notas fiscais que estão pendentes, certamente pela data de liquidação, né, regressiva de trás para frente. Tá. Aí, secretário, a gente faz um apelo aos pequenos, como já foi falado aqui pelos vereadores, né, que tenha prioridade. A gente vê hoje vários fornecedores pequenos, né, pequenos empreiteiros, fornecedores mesmo de material, entidades, bandas de música, né, que já prestaram serviço no início do ano, né? Então a gente pede essa prioridade, né, até porque, por exemplo, banda de música, todo dia chega aqui um pedido para nós, vereadores, banda que tocou em janeiro, fevereiro, e não receberam até hoje. Então, qual que é essa sequência, qual que é essa prioridade? Eu recebi, vereador, uma relação de 22 bandas que estão pendentes de pagamento, e eu diretamente procurei auxiliar esses processos, porque na maioria das ocorrências estavam faltando documentação dessas bandas nos processos, tá certo? Nós formamos uma comissão na Casa Civil especial para poder regularizar esses processos, chamar as bandas, mostrar os documentos que faltam. Esses 22 processos hoje, eu não sei precisar para o senhor se ainda tem 2, 3 ou 4 pendentes de documentação, mas já estão quase integralmente regularizados. Então, não quero dizer que o problema foi simplesmente esse. Existe o problema do pagamento, sim. O senhor tem razão. Mas isso foi avolumado, foi acrescido de um problema de ordem processual, de falta de documentação. O asilo hoje, por exemplo, está em dia? Asilo... Lá São Vicente de Paulo. Não posso precisar o senhor com certeza, mas eu acredito que sim. Eu respondo o senhor oficialmente. A PAI, nós pagamos a PAI, a cota da saúde, nesta última terça-feira, dia de anteontem, e para nós ficar efetivamente em dia com a PAI, falta um valor de 78 mil, que é referente à educação, será pago amanhã.
bem. Essa que eram minhas considerações. Muito obrigado, senhor. Vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, é muito importante a vinda do secretário aqui, que realmente tira algumas dúvidas que a gente tem. E às vezes, secretário, quando a gente fala 300 milhões, aí as pessoas começam a não acreditar como é que uma prefeitura que arrecada tanto dinheiro, às vezes esteja aí devendo 19, 20 milhões. Estou dizendo isso, secretário, porque gostaria também de explicar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e quando se fala numa arrecadação de 300 milhões, a gente tem que tirar os 46% de funcionário, 25% da educação, 15% no mínimo para a saúde. Aí a gente vai ter um cálculo melhor de falar, sobrou 14% de 100%. E aí é que tem várias outras secretarias, e aí que entra o investimento da prefeitura. Porque muitos falam, pega a gente na rua e fala assim, ó, poxa, a prefeitura recebe 300 milhões, secretário. Mas a gente tem que explicar para eles, porque como eu estudei pouco, muitos lá fora também estudou pouco, e eles não entendem desse sentido. É só para as pessoas que estão nos ouvindo entender que uma máquina pública, ela funciona desse jeito. E, como alguns nobres colegas me antecederam, secretário, também, sempre nessa casa, eu fui de acordo que eu não acho que você escolha o que ganha mais ou menos, mas quando se trata de uma empresa pequena, ela realmente não aguenta segurar, ela realmente não tem infraestrutura. Se você pegar uma empresa grande, que tem um contrato que a gente sabe é de 20 e tantos milhões, ela não pega serviço só aqui não, ela pega serviço em outros lugares, talvez ela aguente segurar 1 milhão, 2. Mas uma empresa de Ouro Preto, quando eu falo pequena, que ela trabalha, talvez, recebendo 50, 100 mil reais pelo seu serviço durante um mês, se você ficar devendo 2, 3 notas, você pode ter certeza que ela não aguenta 3 meses ou 4. Ela vai quebrar mesmo. Então, o que eu peço aqui, eu confio no governo Zeliano, nesse sentido, e não acredito que as pessoas falam, doutor Adriano, que a prefeitura está quebrada. Eu não acredito. Eu confio que uma arrecadação dessa que a gente explicou aqui, e aonde tem seus gastos, eu tenho certeza que no mais rápido possível ela vai pagar seus fornecedores, sim, porque se nós temos uma arrecadação de 27 milhões, 28 milhões, mensal, eu não acho que uma dívida de 19, 20 milhões seja tanto dinheiro assim para o município, não. Então eu sou aquele que, eu estou fazendo 6 anos que estou aqui, eu já vi essa história antes, e acredito que vai dar, se Deus quiser, para pagar pelo menos 70% aí, ou 60%, mas que priorize as empresas pequenas. Que a gente não chegue lá e chegue com fofoca ou conversa fiada e abrir um site, e falar que pagou empresas grandes primeiro. A gente entende que tem prioridade. Se você parar de pagar empresa de lixo, por exemplo, um mês, talvez ela não quebre, não. Mas se você parar 2, 3 meses, ela vai querer parar o serviço e o preço vai virar um caos. Eu não quero isso também, não. Aí vai falar que o vereador tal falou lá que não pode pagar empresa grande. Não é isso, não. É que priorize essas empresas pequenas, porque tem várias empresas pequenas que já bateram na porta, liga para a gente, e eles não estão aí para mentir, não. São empresas realmente que vendem o almoço, doutor, para comprar a janta. Então é nesse sentido aí que eu quero dizer. É isso que a gente espera. A gente espera que o governo colocou pessoas lá competentes e técnica, mas que pense no lado político. O que é o lado político? O lado político é esses pequenos mesmo. Às vezes, desfazer de uma empresa de bairro e trazer uma empresa... Não é que vocês trouxeram de fora, não, porque existem licitações públicas e as pessoas que estão ali dentro, porque participaram de licitação, olharam o edital, tiveram sua documentação em dia, e às vezes teve que abaixar preço
muito, às vezes, até para concorrer com empresas de fora, porque essas empresas de fora elas não vêm aqui para ganhar pouco, não. Conforme o valor do serviço, elas nem interessam. Elas nem interessam. Se você chamar uma empresa às vezes, por não editar uma empresa de fora aí, que é menos de 3, 4 milhões, talvez eles nem interessem. Então, é nesse sentido, eu confio no secretário que o governo colocou, e que coloque essas contas em dias aí, que priorize essas empresas pequenas, porque senão eles não vão aguentar não, doutor. Lá para fevereiro, a gente vai ver aí empresas quebradas mesmo, a gente já está vendo dificuldade aí, que algumas empresas já estão dispensando os funcionários, a gente vê problema da Novelis, a gente vê problema aí hoje de Santa Casa, a gente vê, tem que ser realista, então a gente quer que os nossos parceiros políticos, estou falando da política, não venham com a gente reclamar, falam, puxa vida, vocês reclamaram que ficou 12 anos fora e chega aí a prefeitura está desse jeito. Então a gente quer o melhor para a prefeitura, eu como vereador do município, eu quero o melhor e não quero rolo não. Eu quero que você venha aqui nessa casa, doutor Adriano, eu falei semana passada, não tem vergonha não, você é estudado, eu não sou não, mas não vem enrolar ninguém aqui não. Você tem que chegar aqui e falar isso, você falou a verdade. Tem, não tem, e se é dia 30, é dia 30. É isso que eu quero ouvir. E eu acho que eu fiquei satisfeito com a sua explicação. E é isso que tem que ser. Não tem que chegar na rádio e falar, ser bonzinho, não. Tem que falar, nós estamos com um problema, tem que ter essa compreensão. A arrecadação você explicou, que não é só aqui, é em várias cidades. E alguém me falou ali hoje, eu acho que o Tiago falou, e aquilo é verdade, eu escutei. Mais de 600 prefeituras, gente, não tem dinheiro para pagar 13º. E aqui, os funcionários aqui de Ouro Preto, nesse ponto não tem nem que reclamar esse ano. Deram um aumento muito bom para eles, outros prefeitos não tiveram a coragem de fazer isso, mas a gente espera que o governo continue pensando, sim, nessas pessoas pequenas, pensando nos funcionários, sim, mas que, tomara que Deus ajude, que não venha afetar aí, lá para o ano que vem, a não ter nem dinheiro para 13º. É isso que a gente espera. E eu fiquei satisfeito com a sua explicação, falando a verdade. Obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores presentes, ouvintes, agradecer mais uma vez, Adriano, a sua presença aqui, as suas explicações, externar da parte do vereador Roberto Leandro agradecimento à sua equipe, a gente sabe do esforço e a equipe administrativa ligada à área de fazenda do município está fazendo. Todos nós fomos pegos de surpresas. Aqui, eu acho que a questão não é apontar culpado, é abraçar uma causa para que nós possamos contribuir na solução dos problemas, não é? Porque se não fosse assim, nós poderíamos ter, e falar até, que meados de fevereiro, março, o governo errou, porque, conforme havia previsão no orçamento, né, e a equipe econômica sinalizava crescimento, né, pelo menos a nossa receita seria uma receita normal, onde o prefeito deu um aumento considerável a todos os servidores públicos. Isso impactou na economia da cidade uma ordem de 1,5 milhão, não é? Se a gente somar, multiplicar isso por 13, não é? Considerando o 13º, é 15 milhões. Visto que nos últimos 8 anos nós tivemos aí 10% de aumento real. Em 1 ano e meio, o prefeito Zé Leandro reajustou aí, na média, vereador Tim, 40%. Causou impacto, inclusive, na suplementação, né? Com certeza. Também não podemos apontar ao governo federal ou ao governo estadual culpa, porque havíamos feito parcerias para receber investimento da ordem de 40 a 60 milhões para a infraestrutura. E o governo acreditou nesse compromisso do governo federal, do governo estadual, e não recebemos praticamente nada. Talvez você possa falar sobre isso. De 30 milhões de receita de capital que nós devíamos ter recebido do governo federal, nós recebemos 4. E o governo acreditou... Tinha projeto?
Tinha. Existiam projetos, mas, independente da existência ou não, se esses recursos viessem... As iriam obras de ser infraestrutura licitados, feitas em né? Amarantina, que está sendo feita em Taquaral, poderia ser suportada com parte desse recurso. Não teria implicado tanto do recurso do município. Então, o país vive uma crise. E nós temos que também, não é, fazer o nosso dever de casa. Então, acho que esse é o exercício árduo. Vejo que em 2015 nós temos que continuar, não é, vigilantes. E aí, secretário, a sua pasta tem uma ação fundamental, que é apertar os outros secretários, para ajustar, a exemplo desse ano, não é, para uma realidade mais dura. E se tivermos um superávit, aí sim, poder rediscutir o orçamento para poder fazer outros investimentos, que não os essenciais. Mas conheço a sua preocupação, né, e o prefeito Zé Leandro tem feito um trabalho para garantir, primeiramente, conforme o senhor já fez o depoimento aqui, ao servidor público, não é, o pagamento do salário em dia, o seu 13º, e isso está transcorrendo bem, os serviços essenciais da saúde e da educação, e chamar a todos os parceiros, empreiteiros, pequenos, grandes, né, para que nós possamos fazermos juntos os ajustes necessários. Então, da minha parte, coloco-me à disposição para que a gente possa continuar fazendo essa articulação com a sociedade, com o comércio, com as empresas, não é? E vamos trabalhar para realmente definir as prioridades e apostar para que o nosso Brasil retome o caminho do crescimento, sem ficar aqui querer, né, pôr culpa, seja no governador, no presidente. Eu acho que a sociedade brasileira hoje precisa compreender a dificuldade que passa o Brasil e que vai passar o mundo. Então, parabéns, e vamos caminhar, nos esforçando para contribuir, não é, com a sua gestão e com o governo. Parabéns, obrigado. Palavra, vereador Dudu Gonzaga. Boa tarde, vereadores. Boa noite. Boa noite, desculpa. Boa noite, vereadores. Adriano, presidente, vereador Solange, o presente, rádio ouvintes. Bom, Adriano, primeiro quero parabenizar a sua coragem de ter vindo aqui hoje, explanar para a gente a realidade do município, porque nós fomos convidados na prefeitura pelo presidente Léo, e na época prefeito interino, para conhecer, e o senhor naquela oportunidade nos disse que a situação do município era preocupante, e realmente o município não tinha recurso. O prefeito, infelizmente, o prefeito foi na imprensa e disse o contrário. Aí nós ficamos aqui, foi até eu falei várias vezes sobre isso aqui, eu fiquei assim, será quem está falando a verdade? Hoje a gente vê o que o Léo fez naquela situação, e o que o senhor também falou com a gente naquele dia, que era verdade, que realmente o município não tinha recurso. Então, quero dizer que, na minha opinião, não teve asneira, né, que não tinha recurso, faltou realmente recurso, a gente está vendo isso aqui hoje. E pegando um gancho na palavra do Luiz, que eu acho que o Luiz também defende muito as pequenas empresas, no município principalmente, a questão da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela mantém as empresas prestando serviço por 90 dias, ainda assim sem pagamento. Até onde, pela Constituição Federal, as empresas não podem parar de prestar o serviço por falta de pagamento em até 90 dias. Não é isso? Pode confirmar? Correto. Então, eu não acredito, presidente Léo e vereadores, que o não pagamento para Império, no caso, durante 90 dias, que eu acho que a gente precisa no mínimo hoje, para estar colocando a casa em ordem, vai fazer Ouro Preto virar um caos do lixo. Eu acho que vai ser um ato responsável do prefeito, para o povo que elegeu, e um ato de respeito com essa casa, segurar os pagamentos da Império durante esses 90 dias, presidente. Que eu acho que é um dos recursos para a gente sanar imediatamente uma parte, pelo menos, desse problema que teve no município. Com toda a arrecadação, a gente sabe, na minha opinião, teve gastos precipitados. Acho que poderia ficar para uma segunda oportunidade, alguns gastos, mas isso não vem ao caso. Então, eu queria, Adriano, que o senhor levasse isso a conhecimento, né, talvez ao consentimento do prefeito, talvez
da sua pasta também, que segurasse o pagamento da Império, que é uma empresa grande, a gente sabe disso, o vereador Luiz também ressaltou bem isso aí, para que a gente possa pôr os cooperados em dia, os pequenos empresários, como eu fui também, e ainda até sofro, até hoje também, a empresa nossa hoje passa, né, nossa que eu falo hoje que faz parte da minha família, mas alguns débitos que eu ainda fazia parte da empresa, sofro, e que está ocasionando dificuldades demais no município. Porque todo mundo sabe onde que mora o dono da empresa que fez o alambrado Água Limpa. Todo mundo deve conhecer. Se procurar, acha. Agora, o dono da Império, eu desafio qualquer vereador aqui saber onde que ele mora. Sabe? Eu falo com vocês, que eu aposto com vocês, que os investimentos deles estão continuando. Enquanto tem muitos empresários aí, e empregados que as atas estão batendo. Então, acho que é um ato de responsabilidade. Fica aqui o meu pedido para o senhor, enquanto jurista, né? Enquanto advogado, professor, que a gente teve algumas informações, que leve isso, mas que leve de uma maneira responsável, assim como foi a Câmara, assim como foi o presidente Léo, na maneira como prefeito da interinidade que ele estava, de uma maneira dessa forma fica o meu pedido, espero que seja acatado, para amaciar até mesmo a gente aqui na casa, na hora de aprovar ou não essa suplementação. Eu acho que isso também, a gente como parlamentar, a gente tem que utilizar dos nossos artifícios políticos para obter conquista. E eu peço a vocês, pares dessa casa, que abracem essa causa também, para ver se a gente consegue melhorar. Então, Adriano, no mais, muito obrigado por estar aqui hoje esclarecendo, e deixar um puxão de orelha também, porque o portal da contabilidade ele tem que andar em dia, que é a ferramenta que a gente tem, porque requerimento demora 30, 60, 90, 120 dias, vereadores do mandato passado sofreram com a falta de resposta também, e a gente hoje tem, como vereador e como cidadão, esse portal da contabilidade e o da transparência, que já anda defeituoso há muito tempo. Então, peço que ponha isso em dia, porque é o único mecanismo que a gente tem hoje para passar a verdade para o povo. Que é para o povo e pergunta, a gente, como parlamentar, bem pago que somos, com o salário em dia, que não atrasa o 13º, não passa sofrimento, aqui, inclusive, a Câmara até antecipou, nós, vereadores, aprovamos, assim, junto com o presidente Léo, antecipamos a devolução do residual dessa casa. Então, peço que o senhor leve esse apelo, enquanto cidadão, enquanto fui empreiteiro, pequena empresa, enquanto vereador, que o povo de Ouro Preto não merece passar o que está passando, não. Por mais que tenha tido queda na arrecadação, eu acho que não é justificativa plausível para que a gente possa simplesmente abaixar a cabeça e achar que está tudo bom porque caiu. A gente tem que ter mecanismos para solucionar esse problema. Obrigado. Viu? Palavra, vereadora Solange. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes. Adriano, a colocação dos vereadores, eu vi como pertinente, realmente a preocupação dessa vereadora não é diferente, porque uma vez prestado o serviço, é direito e merecedor de cada um receber, né? E independente se é a empresa A ou B, eu vejo que todos os motoristas, independente de qual secretaria, eles trabalham, porque se eles não estivessem trabalhando, as escolas não estariam cheias de criança, a Secretaria de Obras não estaria andando, a Secretaria de Saúde da mesma forma, as pessoas que fazem exame fora, que são levados por esses prestadores de serviço, no caso aí da Minas Brasil. Então, eu falo com toda sinceridade que eu me sinto aliviada da situação que o senhor colocou aqui, que foi pago hoje, e que assim eu espero que a empresa, o mais rápido possível, né, repasse esse dinheiro para os funcionários, para os motoristas, até mesmo porque vai ser a única parcela antes do Natal. Né? E aí as pessoas falam, mas as pessoas não comem só no Natal. Verdade. Eu sempre defendi isso aqui, que eles deveriam ter uma data expressa de qual dia de pagamento para eles encher a lata deles. Porque da mesma forma que nós recebemos em dia, é um desejo nosso que eles também tenham aquela data, porque é tão bom saber que no dia 20 o nosso pagamento está lá, tão bom vocês saberem que no dia 30 seus pagamentos estão lá, então que eles tenham também, porque também são pais de família, são pessoas do nosso município, são pessoas que estão buscando o alimento e o pão de cada dia. Então, realmente, eu me sinto aliviada. E espero que entre recurso para que possa pagar a parcela em dezembro, a segunda parcela, que seria referente ao mês de outubro, até mesmo porque vai dar uma aliviada para eles, porque eles estão arrochados. Em questão do nosso município, entre aspas, eu me sinto triste, assim,
Porque a gente participa de reunião fora, igual no caso nós estivemos em Brasília, né, por 2 vezes, e estivemos lá com inúmeros prefeitos e vereadores, e no momento que perguntam, que a gente conversa com um com o outro, até mesmo para trocar experiência, de onde vocês são? Aí quando a gente fala Ouro Preto, vocês, como nós fomos defender lá os 2% do ROI do minério, por exemplo, vocês estão tranquilos, vocês são cidade rica. E aí a gente vê passando por essa situação, então a gente pensa, alguém errou, quem errou? Aonde errou? Então, aí eu pego um pouco da fala do vereador Roberto Leandro. Vamos segurar, ver aonde que precisa segurar, para que ano que vem não aconteça da mesma forma desse ano, que é o que eu compreendi, pelo menos, num pedaço da fala dele. Então, o que eu tenho a colocar aqui, não sou formada, como diz aí o Luiz, mas por experiência, que sempre estão colocando aqui exemplo. A prefeitura é como se fosse a nossa casa. Se você ganha 100, procura gastar 70. Então, da mesma forma, eu vejo que a prefeitura deveria fazer. Pelo colocado aí pelo senhor, se eu estiver enganado ou compreendido errado, eu peço até que me corrija. Mas a prefeitura, ela colocou, eu vou ganhar, né, exemplo, eu vou ganhar 100, eu gastei 100. Ela gastou 100% do dinheiro dela. Tanto que a previsão era 330, quando caiu 318, ela ficou com um débito X. Se ela tivesse gastado e deixado, pelo menos no caixa, né, o mínimo possível, 20 mil, então a gente fecharia o ano sem esse débito, sem esse aperto que está passando agora. Então, o que eu posso falar, né, com toda, né, na minha simplicidade toda, é que, então, assim seja feito, da mesma forma que eu procuro fazer na minha casa e cada um de nós faz, deixar uma reserva, porque você não sabe se no próximo dia você vai precisar de pagar uma passagem, porque o filho seu vai ficar doente, e você tem que levá-lo ao médico, ou um táxi. Então, que a prefeitura trabalha com uma reserva, mínima, mas que trabalha com uma reserva. Aí eu acredito que vai passar menos aperto. Mas, no mais, eu agradeço por você ter vindo, por ter esclarecido. Eu vejo que você foi o mais transparente possível, né? O que está aí para pagar é isso. Vai pagar? Vai. Não sabe se vai dar conta de pagar tudo, mas vai tentar o máximo. Primeiro vai tirar dos funcionários da prefeitura, porque realmente que está lá trabalhando e labutando, tanto quanto nós, é merecedor também, e que realmente o que venha, excedente disso, do dia 23 até o dia 30, que você vai... Só mais um minuto para mim completar. Pagar os funcionários, que dê aí uma quebrada nessas notas miúdas, porque são prestadores de serviços que realmente dependem daquele dinheiro para estar enchendo a lata. E, no mais, pedir realmente que a prefeitura pense 2 vezes e tenha um caixa, porque pode acontecer uma emergência e a gente está no zero, aí fica ruim. Muito obrigada, senhor secretário. Com a palavra, vereador Paquinha. Presidente, secretário, vereadores, boa noite. Presidente, só para cumprimentar o secretário e parabenizar, como diz a Solange, falou tudo, passaram vários secretários da Fazenda no governo passado que não vinha aqui de jeito nenhum. E você está de parabéns, muito certinho nas palavras. Parabenizar o Vander, foi muito coerência na sua palavra, falou tudo. Preocupação sua é nossa com os funcionários, com os cooperados. Está de parabéns, Vando. É isso mesmo. Obrigado. Com a palavra, vereador Dentinho. Secretário Adriano, a gente fica feliz de ver o senhor nessa casa, com sinceridade, compromisso, mas não posso deixar de fazer minhas palavras de alguns companheiros aqui desta casa, porque nós estamos preocupados com esses empreiteiros pequenos, pessoas nossas, eles têm nos procurado, e eu sei que aqui é um pai de família, que eles entraram no empreendimento, na questão de trabalhar com a prefeitura, mas os recursos desses não são tão extraordinários e tão elevados como da empreiteira que está aí na nossa região. Porque ela tem várias cidades que ela participa legalmente, ganha
as licitações que nós estamos querendo fazer aqui em Ouro Preto para resolver. Algumas cidades ela entrou sem essas licitações, e essas cidades, como Ouro Preto, está preocupada em fazê-las. Mas esses pequenos que estão aí para receber, Roberto, nós sabemos as dificuldades dessas pessoas. São pais de família que trabalham e precisam levar dinheiro para casa para encher, né, suas latas, seus compromissos. É uma empresa de grande porte, igual a Império, poderia sim conversar com o empresário, com aquele que está aqui responsável na cidade, deixaram de dar uma parcela e pagar esses pequenos. A Câmara fez o papel dela. Nesse ponto eu tenho que elogiar toda a Câmara e o presidente, tanto a situação como a oposição, que apoiaram a situação de devolver, de repassar esse dinheiro para a Prefeitura, que é de praxe da Prefeitura, que só tem que devolver mesmo para o município. Mas o presidente podia segurar isso aqui até o final do ano que vem, segurando, protelando até o final do ano, né? E tem que entregar, mas a Câmara, nesse ponto, eu tenho que elogiar os companheiros, tanto situação como oposição. Né? Temos dois aí, mas aí a gente releva, flexibiliza, né? Eles estão falando que tem uns dois que estão falando que tem vereador aí, não sei quem que é. É bom falar os nomes, né? É. Não fica ruim. Então, eu não falei, estão falando, né? É. Mas então eu estou enaltecendo todos por causa disso mesmo, para evitar essas polêmicas. Se 2 ou 3 não quiseram, não é mesmo? 90% da casa que isso, então, que prevalece aquilo que eu falei agora mesmo, é a maioria, é a votação, né? A quantidade dos votos maiores que ganham, o menor perde. Então, 2, 3 ou 4 ou 5 não quis, o resto quis, é 1 que não quis, é 2. Não vem entrar no mérito. Só sei que foi devolvido o dinheiro, né, que é da Prefeitura de praxe, mas poderia ter segurado isso, né, vereador? Segurado isso aqui. Então, a Câmara vê que quer resolver o problema. E esperamos que esse recurso que foi para lá seja para pagar, pelo menos, esses pequenos de verdade. E, mais uma vez, enaltecer a pessoa do senhor, porque o senhor chamou, o senhor veio aqui, não teve problema, explicou da mesma forma, com a mesma tranquilidade que o senhor falou conosco lá embaixo, o senhor falou aqui. No princípio da fala do senhor, eu estava ouvindo lá de lá que estava resolvendo, mas tem uma caixa em frente ao meu gabinete ali, e a fala que o senhor começou a expressar, aquela mesma que nós ouvimos lá embaixo, a sinceridade, que o recurso está pouco, não sabemos o que foi, se foi planejamento, que gastou mais em algum lugar que não devia e tal, mas não vem. Agora nós temos que tentar, como bem colocou o companheiro Roberto, né, curar essa ferida financeira, cicatrizá-la e prestar atenção, fazer agora uns planejamentos, que se for 300 milhões, melhor dizendo, que faz planejamento para 250, 260 milhões, para que, mesmo que aumente um ônus... E vamos buscar os 40 milhões ano que vem lá em Brasília. Exatamente. Tenho certeza que nós vamos sair desse déficit, e não é só aqui em Ouro Preto, é o Brasil inteiro, e todo ano de política é dessa forma mesmo. Esse ano pegou mais um pouco por causa da crise lá fora. Se eu ter ideia, eu quero falar, o minério era $180, eu tenho que bater nessa tecla do royalties do minério. Em 2011 e 2012, finalzinho, era $180 o minério. Hoje está em 68, podendo cair para $55. É inviável para as mineradoras. Aí fala, mas não implica muito aqui dentro. Implica, se você tem uma arrecadação, se você ganha uma arrecadação X e ela passa para Y, você já fez, não é mesmo? Você já fez uma previsão com aquela parte financeira, já fez uma previsão. E se ela cai, você não está esperando, há um déficit sim para pagamentos. Mas esperamos que passamos essa crise agora no final de ano e que ano que vem entra com todo vapor e que nós possamos ver essa situação financeira sanada, para que as pessoas possam ter mais tranquilidade. E nós não podemos deixar os nossos cooperados, as empreiteiros pequeninos, para segundo plano. O grande tem mais importante, não desfazendo e não generalizando a coisa, mas o que tem mais poder, tem mais condições de esperar do que o pequeno, que recebe para pagar outros, para poder fazer os pagamentos das suas dívidas, dos seus acordos financeiros. Então é isso que eu quero pedir ao senhor, mas quero mais uma vez parabenizar pela sua intrepidez, e a segurança que eu venho aqui, a gente vê que o senhor tem falado com tranquilidade, porque conhece do assunto. Isso é muito importante para a Prefeitura.
Vai até parecer que eu estou pegando o pé dentinho hoje, mas não é não. A diferença, vereador, da crise anterior é que não se vendia o minério. Hoje ainda, graças a Deus, está tendo saída, porque senão a gente estaria na crise pior ainda do que aconteceu. O senhor presidente, sabe as palavras. Com a palavra, vereador Tiago Mapa. Cumprimentá-lo, secretário, por estar aqui presente. Deixei claro na última reunião, onde abstive da convocação. Eu respeito a opinião de todos os vereadores, mas já expliquei que naquele momento eu estava me abstendo de convocar o senhor aqui, até porque todas as vezes que a gente convidou, o senhor esteve aqui presente. E falei a mesma coisa no caso do Flaviano. No caso do Ângelo Ibrahim, eu votei a favor da convocação. Por quê? Já teve o convite e ele não esteve presente. Então, acho que tem que ter, sim, dessa parte, a questão respeitosa. Entendo a opinião de cada vereador, isso é um momento crítico do nosso município, onde eles queriam se prevenir de que a presença da Vossa Excelência estivesse aqui, mas é muito importante você trazer esses números, a gente saber da real realidade do nosso município, lamentar e ver se o corte vai diretamente, igual tem Cine Ouro Preto, igual tem esses... E isso é deixar claro para a população de Ouro Preto, vereadores não são contra a iluminação de Natal aqui da cidade, mas sim da maneira que estava sendo feita. Poderia ter sido feito um concurso, Vossa Excelência não tem nada com isso, já falei isso aqui, feito apoiado a população para enfeitar, apoiado o comércio local para enfeitar, dando premiação ou até um desconto, às vezes, quem sabe, de PTU, igual muitas cidades faz, a gente teria economizado e iria ver a cidade toda iluminada, bonita. Então, fica aqui meus parabéns por estar aqui mais uma vez, respeitando, né, a todos os vereadores, legislativos, coisa que não acontece com todos, por isso fica essas incógnitas aí, igual o vereador Wander, que coloca, porque muitas coisas poderiam estar sendo evitadas. E muitas das vezes coloca como sugestão, e as coisas poderiam estar sendo evitadas. Então a gente fica aqui, sabe, pensando, será que se todos fossem assim? E eu falo tranquilamente, o senhor, apesar de ser de fora, igual muitos falam, tem feito um trabalho exemplar. Quem dera que nos últimos anos, tantas pessoas de fora que vieram para a nossa cidade trabalhar, tivesse feito pelo menos um pouco do que o senhor tem feito, sendo comprometido, respeitando a todos. Parabéns, viu? Obrigado. Mais algum vereador? Por um minuto, vereador Wander. Mensagem, Sim? Secretário, é porque a gente recebeu aqui muitas mensagens. O receio, eu quero reforçar aqui, o receio dessa dívida ser muito maior. Por exemplo, o senhor disse será em torno de 15 milhões. Isso é porque o senhor tem lá, com certeza, já as notas emitidas, né? Não é isso? Sim, as liquidadas. Liquidadas, né? Então, por isso o senhor calcula que é em torno de 15, 16 milhões, não é? Sim. Sim? Nessa hora. Tá. Por exemplo, eu recebi de um empreiteiro aqui dizendo, eu não tirei nota fiscal, porque não fizeram medição na obra. E eu tenho direito a receber. Eu tenho direito a receber. Só que não emiti nota fiscal porque não tive medição na minha obra. Então, isso aí, eu tenho certeza, isso não é... O senhor não tem a obrigação de saber disso, é claro, né? O senhor é o secretário de Fazenda, o senhor sabe o que chega na sua mesa, né, para pagar. Então, só para os senhores vereadores saberem disso, quem está nos ouvindo, no nosso entendimento, essa dívida ela pode ser bem maior. Porque a partir do momento, né, estou citando apenas aqui o caso de obra, estou citando apenas um caso da obra. Se ela não teve medição, ela não teve nota fiscal, né? E, com certeza, a Secretaria da Fazenda não chegou a ele, né, este valor a receber. Então, é só mais essa pergunta, só mais esse esclarecimento. Muito obrigado. Secretário, enquanto que nós estamos aqui, chega mensagem, telefone da Câmara toca. Quando realmente irá pagar esses pequenos que nós... Por exemplo, o próprio moço ali, qual que é o nome da firma dele? Já falou, né? Vamos ter aí, ó. O mercado suspendido, porque tem mais de mês que não clareia. Nem Maurílio, que é vereador, não aguenta, né? SJ
Empreendimentos mandou uma mensagem aqui também. Quando que vai pagar? Mais de 4 meses que a nota lá embaixo. E outros tantos que falou que já... Esses abaixo de 200. Quando realmente vai pagar? Esses já estão com as notas lá 3, 4 meses. Vão pagar eles realmente este ano? Só para complementar aqui, presidente, permite uma parte? Os pequenos produtores rurais têm recebido? Só para saber, porque são notas, a gente vê de R$1.000, R$1.500, R$2.000. A gente tem informação, Adriano, Sim. chegou aqui mensagem, que tem gente que às vezes fica 5, 6 meses sem receber. Entendeu? Pequenos produtores. Aí, secretário, estava indo lá na rua São José, o senhor da banda do Rosário me falou, Léo, a prefeitura está devendo a gente 27 mil também. Aí vocês já falaram que identificaram nas bandas problema de documento. Para os outros que não é documento. Não é documento. Subvenção que a Câmara votou aqui ano passado para lá em Antônio Pereira, da Dona Dunga, não tem problema de documento. E, essa seria quase para finalizar. Aí, assim que o senhor responder essa, eu já vou fazer ao senhor uma pergunta, a gente já finaliza. Deixa eu também, que eu não fiz pergunta nenhuma, não? Pode, presidente. Não. Então, deixa só responder. Essas pequenas vão pagar esse ano? Respondendo à colocação do vereador Wander e a sua, senhor presidente. Vereador, eu disse que nós temos lá 10,6 milhões de notas liquidadas. Vai chegar um número enorme de notas ainda para liquidar. O senhor tem razão quando o senhor disse que vai chegar muito. Eu até cresço o número do senhor. Eu prevejo que vai chegar muito próximo de... Vai chegar mais em torno de 15 milhões de reais de nota para liquidar, além das 10 que nós já temos. Tá certo? Então, o número é realmente muito alto. Ou seja, a gente deve chegar a 25, 26 milhões. Eu disse que eu fiz a conta aqui, eu cheguei a isso. Sim, só que nós vamos ter em torno de 9 milhões disponíveis ao final desse mês para pagar. Tá certo? Então, por isso é que eu chego nesse número, ao final, em torno de 15, 16 milhões. Tá? Mas, secretário, só me permite uma parte. Eu acredito que o senhor não tem informação, até porque não sei a sua pasta, da realidade de todas as secretarias. Não, nós temos a informação exata. Por quê? Porque, por exemplo, não está tendo medições nas obras, por exemplo. Sim, mas eu quero esclarecer até, aproveitar a oportunidade, eu julguei necessário, nesse final de ano, para poder identificar com exata precisão os números da prefeitura e elaborar um planejamento específico de recuperação, a Secretaria de Fazenda contratou um serviço terceirizado de consultoria com profissionais mais alto nível da UFMG em Belo Horizonte, consultores. É uma equipe de 6 profissionais, estão trabalhando diretamente comigo. Qual que é a função minha com esses profissionais nesse momento, nessa virada de ano? Identificar exatamente o que ainda tem para entrar, e esse trabalho ele demanda uma carga de trabalho grande, mas ele é plenamente realizável. Basta que eu pegue em cada secretaria os contratos que foram assinados, tá certo? Verifique os serviços que estão sendo prestados, ou seja, eu verifique o que está empenhado, o que eu já liquidei e o que falta para eu liquidar. Basta que eu faça esse trabalho em cada secretaria e eu chego a um número exato. Tá. Então... Aí você me permite só mais uma parte. Então, o senhor calcula que realmente esses 15, 16 milhões. Aí o senhor exclui. O senhor exclui, por exemplo, então, que o senhor falou até aqui que a Secretaria de Obras, parece, desconhece, por exemplo, os valores da TMI de Minas, que é em torno de 7 milhões. Não é que desconhece. Esse não estaria dentro desses 15, 16 milhões, não. Não, né? está. Então, tá certo? Eu prevejo... Então a saúde do município é boa, não está tão ruim igual... É o que eu estou falando para o senhor. Eu acredito que ainda vai chegar em torno de 15 milhões de notas. Tá certo? Com esses, acredito, 5 milhões, 4,5 da TMI, pelo que eu tenho conversado com o secretário de Obras. Tá certo? Ou seja, é extremamente necessário, nesse momento, que a Secretaria de Fazenda identifique
né, o mais rápido possível, com quanto nós vamos virar em negativo. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifiquei, vamos virar 20 milhões de negativos. Bom, então eu vou reservar 5 milhões do orçamento de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril, para colocar a prefeitura em dia. É por isso que esse termo prefeitura quebrada, né, ele é muito forte, depende da interpretação, mas o quebrado, na minha interpretação, é algo que não pode ser recuperado, né? E essa recuperação ela é extremamente matemática, exata e simples, se você faz o planejamento e se você executa. Né? Ou seja, a partir do momento que eu executei o meu negativo, eu vou reservar em parcelas nos primeiros meses e vou colocar a prefeitura em dia, não há dúvida que vai acontecer isso. Essa segurança eu posso repassar e eu posso me responsabilizar por ela. Sim, mas o que nos assusta mais em relação a isso, secretário, por exemplo, nós tivemos aí um corte em número de veículos de saúde, de outras secretarias, que são serviços essenciais. Isso já voltará de imediato em janeiro? Isso é uma decisão administrativa, obviamente, mas eu não posso me posicionar oficialmente para o senhor, mas eu estimo que alguns dos cortes, né, irão retornar a partir de janeiro, fevereiro. Né? Não todos, certamente, porque nós fizemos cortes não apenas em função da dificuldade financeira, mas para enxugar os gastos dos municípios de uma forma em geral até o final do mandato do prefeito Zé Leandro. Então, a prefeitura vai trabalhar com obrigações em valores menores para que a saúde financeira dela se dê por segura até nos próximos 2 anos. Tá certo? Respondendo ao presidente da Casa, nós vamos, presidente, por determinação já do prefeito, a mim, nós vamos realmente priorizar os pequenos no final desse mês de dezembro. No dia 30 de dezembro, né, nós vamos fazer uma série de pagamentos com esses 8, 9 milhões de reais que nós vamos ter disponíveis. Mas por que não paga antes, então? Porque eu não tenho. Mas dia 30 entra a dinheirada toda? Eu estou juntando essa semana, vamos falar em palavras muito claras, eu estou juntando o que eu tenho com o que está entrando essa semana e a semana que vem para eu pagar 13º e a folha. E o que eu vou juntar, e o que vai entrar para mim nas 2 últimas semanas, eu vou usar para poder pagar no máximo possível essas notas que estão pendentes lá. Priorizando os menores. A saída nossa lá, nós identificou que realmente, secretário, tinha que enxugar a máquina. Nós exoneramos o secretário de Planejamento e Gestão. Ele é um pivô dessa crise também. Porque uma vez que vocês identificaram, no ano passado, uma diminuição na receita do município, e o município começou a manteve os gastos no mesmo escalão, no mesmo patamar, e não houve corte, por isso que mergulhou nessa crise, porque o que se deve hoje são dinheiro de investimento. Lambrada da água limpa, calçamento numa rua tal, muro em rua tal, isso não é para investimento? Então, quanto que se consegue fazer em um mês de investimento no orçamento, vamos supor, de 30 milhões? De 30 milhões no orçamento, ele praticamente... Hoje não consegue investir de 30 milhões, fazer investimento de 15% ao mês. Porque a folha está beirando aí, como o senhor próprio diz, 11 milhões. Então, de 30, porque não tem 30, então vamos voltar nos 25. Tentando dar um panorama 15. Mais aproximado possível para o senhor, quando a minha arrecadação mensal atinge 25 milhões, eu tenho em torno de 19 milhões e meio de recurso próprio. Minha arrecadação, quando é 25, eu recebo 19,5 de recurso próprio. Desses 19,5, 11,2, 11,3 vai para a folha, tá certo? Eu tenho que reservar mais um pouco para o 13º tem Santa e as Casa. Férias, tá certo? Eu tenho que reservar para Santa Casa, eu tenho que reservar para a Câmara, eu tenho que reservar para o SEMAI. Então, se eu for listar para o senhor aqui, continua. Mas, resumindo, vai me sobrar aí em torno de 3 milhões, então, 4 milhões de reais. Para investimento. Exatamente. Então, não pode ter investimento em janeiro mais, em fevereiro, em março, abril... mas aí a gente vai reduzir os gastos, né? Porque além da folha... Era aí que eu ia chegar. Então, como
como há alguns secretários péssimo de administração, por que não incorporar uma secretaria, um secretário, e interinamente a outro? É uma folga que vai dar. É uma folga que vai dar na folha do município. Tem quantos secretários? 9, 12? Por que não junta então turismo e cultura com a mesma pessoa? Não com os mesmos. Não com os mesmos. E desse 19,5 aos 25, presidente, eu consigo tirar aí nesses 5,5 em torno de 1,5 para investimento, recursos. Aí hoje o município consegue dar uma enxugada na folha, sim, para que possa sobrar dinheiro para liquidar essas dívidas e a curto prazo voltar a fazer investimento. Sim. Agora, por que tem que manter um secretário de Planejamento e Gestão que deixou a prefeitura nessa situação que deixou aí? É um dos pivôs disso, sou Jocelino, é um dos culpados, que não deve estar nem escutando a reunião da Câmara, como na maioria dos credores com a prefeitura hoje. Não está. Tem carro do município para levar em Lafayette, buscar em Lafayette. Não é birra porque é de fora, não, porque é incompetente nas suas ações de homem, de servidor público. Foi identificado já no princípio do ano também uma redução na receita. E o prefeito, presidente, no mês de julho, estava em rádio falando que tinha dinheiro. E os gastos continuaram. Porque a hora que chega lá na fazenda poder pagar, é porque já se passou pelas outras secretarias para liquidar. Por que não diminuiu as ações? É um assunto até ruim da gente tocar nele, mas mandou diversas pessoas agora parar o transporte em algumas secretarias. Mas por que não fez isso há 5 meses atrás? Não conseguiu até agora pagar o mês de setembro, que vai acabar de pagar até amanhã, para a semana que vem os cooperados receber. Já se identificava esse problema financeiro do município. Faltou cortar na própria carne. E não houve essa ousadia, não houve essa coragem. Aí nós podemos falar, então o orçamento que o governo passado fez, que a Câmara votou, conseguiu no ano passado trabalhar. E esse ano, com o orçamento que foi elaborado por diversos secretários, inclusive o secretário de Planejamento, que era o senhor Moisés, foi exonerado. Até hoje ninguém veio a público dizer o motivo da sua exoneração. Planejamento e Gestão. Então, por que foi exonerado? Até hoje ninguém veio a público. Aí já tinha um moço aí de Lafayette aí, virou secretário de Planejamento e Gestão, planejou o quê? O caos do município? Porque não dói na consciência do senhor Jocelino, como secretário de Planejamento e Gestão, de dezenas, centenas de pais de família que estão sem receber desde o mês de setembro. Não dói na consciência dele? Tinha que pegar suas malas e ir embora de Ouro Preto, que apenas subtrai, não soma. Aí é aquele caso, porque formou, porque é doutor, competente, São Jocelino. Será que recebe em dia, presidente? E recebe em dia o salário do Planejamento e Gestão do secretário, que é um dos causadores desse problema, um dos causadores. E por que, veja bem, não tem que apontar culpado, não pode apontar culpado, por que não pode? Se fosse erro meu aqui, estavam descendo um cacete na gente. Estavam falando por aí que era a gente. Como que não houve culpado? Minha mãe fala que quem não tem nada que não senta no muro. Para que ela assumiu aquela secretaria? Se ele é incompetente. Não é nem informação dele. Competente. Causador dessa crise no município. Ele, sou Edmundo também, que tinha que ter tido coragem também. Não tiveram coragem? Onde que andam os bajuladores do prefeito? Por que não tiveram essa determinação? Por que manteve o seu secretário de turismo aí no cargo desde o ano passado, desde o mês passado e esse mês? Está se somando o quê para a cidade? O secretário de Cultura está se somando o quê?
E só nesses 3 que eu já disse aí, já serviria uma economia aí, nesses 2 meses aí agora, poder pagar um moço que o município deve 50, 60 ou 70 mil. Não toma essa decisão. Outros assessores que estão coçando, estão em posse de prefeitura, já poderia já identificar esses setores e ter demitidos, principalmente primeiro e segundo escalão, que não deu certo. Esse modelo de secretário que o prefeito Zé Leandro nomeou não deu certo no governo. E nós já vimos com essa mesma fala desde o ano passado. E nos custa muito, né, olhar de cara fechada. Às vezes a gente para num lugar, vem um motoqueiro, uma pessoa de carro, a gente fica às vezes meio cismado. Isso nos custa muito. Muito e muito. Tem pessoas que falam, você está andando sozinho aí? Não, com Deus. Mas nos custa às vezes, vereador Wander. Porque a gente vem citando já esses gastos exorbitantes. A Semana da Cidade gastou-se quase 2 milhões de reais. Nós identificamos que não era para ter gastado esse valor, neste valor, e não gastou. Aí não escutaram nós. Falou, pô, o vereador Léo, o presidente, está fazendo papel de oposição. Pera, de oposição? Não de guardião da coisa pública. Foi por isso que voltamos para cá novamente. Quando chega na Secretaria de Fazenda, já poder ele pagar. Ó. Agora, é crítico a situação, crítica a situação financeira do município. Semana da Cidade, 2 milhões. 100 mil por mimo, mas tudo é jazz. Dono de máquina que tinha que trabalhar 200 horas, vai lá e faz 70, mal feita. Aí 200 horas foi. Dono de caminhão que tem que chegar no serviço 7 horas da manhã, chega 9h30, 11 horas para almoçar, depois 1 hora volta, 3 horas já está voltando de novo. Presidente, a estrada está lá. O próprio transporte, o próprio prefeito criticava que gastava 15 milhões no governo passado, só em agosto, agora 25 milhões. São essa forma, são 10 milhões a mais. São essa forma que parecia que seria investimento, que não era, que deveria ser, mas não foi executado como investimento. Aí fica todo mundo por aí, ó. Todo mundo. Aí nós fiscalizamos, sim, eu fiscalizei, eu trouxe essas reivindicações para cá, porque Toyota Corolla poder atender o vice-prefeito, para ir até em coisas pessoais deles, particular, sou vice-prefeito. A cooperativa ganhar 30% em cima de cooperado. E não teve essa coragem. Agora, essa questão da fala de 30% de cooperativas de cooperado, ainda não se formalizou se é ou se não é. Porque nós sabemos que qualquer nota que emite aí tem 17% em cima. Nós sabemos. Fala, então não 30% falado por eles, velho. Eles que falaram que é 30%. Mas quem próprio paga gestor, os gestores falaram que é 30%. Hoje quem é empresário, vereador, o senhor sabe, que o senhor também emite nota, o senhor sabe que se paga no mínimo de 15% a 17%. Não estou aqui defendendo 30%, não, entendeu? Mas se paga esse valor, o senhor sabe disso. Não. Olha as cooperativas passadas. Tem várias cooperativas aí hoje em torno de 11%, presidente. Então já não é 30%, então seria 19%. A mais, velho. Em 25 milhões até o mês de agosto são quantos milhões? Só que os gastos foram exorbitantes, vereador Wander. Eu estou falando deles aqui. Por que não segurou? O próprio lixo, quase 1 milhão e 100 lixo, capim e varrição. Empreiteiro que faz bueiro, que remenda bueiro, vai lá na região de Santa Rita. Quase todos que fizeram, caiu ou está entupido. E ficou pagando empreiteiro para fazer gambiarra recebendo. Aí, peraí, nós não temos que defender o interesse do povo? Nós defendemos, mas corremos risco. Quem luta por isso, corre risco real. Por que pagou empreiteiro para fazer bueiro e não fez? E por onde andar? Vários secretários desses aí. Então faltou planejamento. Ao achar o que ia acontecer, o milagre da bonança que aconteceu nos últimos anos, dos recordes de arrecadação. Gente, é só acompanhar o noticiário, o secretário sabe disso.
e acompanhar como que anda as questões dos investimentos no Brasil, a cotação do minério, como vem caindo. Só lembrando segurado. que o orçamento desse ano foi maior do que o do ano passado ainda. A previsão? Ué, não, o orçamento em si. O próprio secretário Porque disse que gastou mal no começo? 312 milhões esse ano. Porque gastou mal no começo? A Alba do Taquaral está lá inacabada, por que não terminou ela? Ou menos aquela parte que está lá? Não adiantou. A Desidério de Matos está lá inacabada. O metalúrgico em Cachoeiro do Campo está inacabado. E a chuva lavando Tinha tudo. recurso. Aí falamos, depois fala que falamos asneira. Não fizemos isso não, hein? Nós vemos cobrando a posição, a identificação. Porque o governo passado também fez muita farra com o dinheiro, gastou-se muito dinheiro mal também. Teve muita obra inacabada, obra mal feita, teve algumas que acabou, sim, mas o governo de agora cometeu-se os mesmos erros em algumas passas e outros piores em outras passas. Foi importante a valorização do servidor? Foi, mas tinha que ter metas. Nós sugerimos isso aqui, para ter metas, não tem. Não tem. Falta, está um tal de faltar, servidor para isso, servidor para aquilo. Olha o valor da folha mensal do município. Tem que ter produtividade, tem que ter metas. Não tem. Agora, esses que foram retirados esses dias, eu disse para todos, vocês são pessoas de sorte, eles terem mandado vocês embora ainda. Porque esses que estão ficando aí, o risco deles tomar calote é enorme. Que já tomou calote. O próprio governo do prefeito Zé Leandro já deu calote nos outros. O governo Anjo deu calote. O governo de Anjo ficou devendo quase 2 milhões do ano de 2008. Do ano de 2008, a quem prestou serviço. Senhor presidente, você me permite uma parte? Outubro, novembro, dezembro, o governo Anjo deu calote. Pode pedir parte para pedir o quê? Foi por causa de quê? Por causa que não se gastou-se bem. Deu calote ou não é, vereador Luiz? Só lembra, o senhor lembra disso aqui? Deu calote no transporte, porque gastou-se muito. Responsabilidade de secretário, senhor presidente. Até cortando essa fala aí, mas eu não estou aguentando mais. Responsabilidade de quem? Tem que falar. Com todo respeito, não estou aqui para defender ninguém, não. Mas eu vejo que os secretariados, todos, né, que no caso, assim, o secretário da Fazenda, esse discurso que o senhor está falando, não sei se o senhor concorda comigo, é para os secretários em geral. Não é para o secretário da Fazenda, não. A nota chega lá para ele pagar. Mas quem deveria ter a responsabilidade de saber se poderia gastar para fazer a obra do Taquaral, por exemplo, é o secretário de Obras. Quem que deveria saber se pode gastar com X de transporte na educação é o secretário de Educação. Quem deveria saber que pode gastar na saúde é o secretário de Saúde. Por que, então, que existe tantas secretarias? Porque uma vez que a nota chega na Secretaria de Fazenda, é para pagar. Agora, eu, como mãe de família, deveria saber se eu posso gastar ou não. Então, cada secretário é um pai de família. Por que ele não olha se ele tem dinheiro em caixa para ser gasto? Porque se ele fizesse esse dever de casa, a prefeitura também não estaria nessa situação. Isso é um ponto de vista da vereadora Solange. Agora, o secretário de Fazenda está lá para pagar, mas os outros demais secretários poderiam muito bem ver se tem dinheiro em caixa antes de gastar. Vereadora, porque às vezes só distraiu, mas eu disse que quando chega... Concordo com a fala do senhor, só que eu também estava engasgada. Eu não estou aqui para poder culpar o secretário da Fazenda, não. À toa, então, por que eles não trabalham? Tem uma certa culpa também, em parte, também, que tinha que bater o pé de não pagar também. Mas eles não procuraram saber, ué. Mandaram a nota, vereador. Mas ele não está na base do gasto. Ele está na ponta final. Senhor presidente, cabe ao planejamento e Fazenda. Planejamento? O que errou? Não houve planejamento? Fazenda. Não houve planejamento. Eles não ouvem, eles não escutam. O secretário sugere, eles não escutam, não. Não escutam. E não vem de que valeu? De que valeu tantas reuniões no SESC, na Fazenda do Moço, lá em Santo Antônio do Leite, não sei aonde, de secretariados, no ano passado? De que valeu isso? De que valeu? Com café, com pão de queijo, com almoço, com frango caipira, tudo. Que valeu? Nada. Valeu nada. Só sofreu os francos que morreram. Só os francos que morreram, que o vereador do Dentinho, sabiamente. Pela ordem, presidente. Disse. Senhor presidente.
Então, só esse ano foi 700 mil com passagem de avião e hospedagem. A reforma administrativa não pode passar somente nesses rejeitados incompetentes que são de cultura e de turismo, não. Tem que passar por uma grande prefeitura. Tem muitos lá outros também que são culpados disso. Não pode passar apenas pelos 2, ou pelos 3, ou pelos 4. São muitos outros que são culpados disso. Nós até gostamos, eu particularmente tenho afinidade com o secretário da Educação. Pô, vou ter que chamar o secretário aqui e perguntar: secretário, por que não pagou? Ah, nós mandamos dinheiro para a Fazenda, porque o dinheiro... será que o secretário da Educação... Qual que é a forma, secretário, da Fazenda? Por exemplo, o transporte da educação. Tinha o dinheiro para poder fazer o transporte ou não? Por que chegou nesse ponto de ficar 3 meses sem receber? Foi por quê? Quem paga o transporte da educação? É um recurso próprio que a educação tem ou vai no bolo do orçamento do município? O transporte... Porque os motoristas falaram que ia fazer greve agora a partir do dia 1º. O transporte da educação escolar, a Secretaria de Fazenda pode usar os recursos do FNDE e do Fundeb para pagar. Agora, o que acontece, eu volto a repetir uma fala da vez anterior que eu tive aqui, quando eu assumi a secretaria em maio, essa situação já estava deflagrada pela redução dos repasses federais e estaduais, ou seja, já não havia mais como, né, planejar um orçamento que coubesse dentro da disponibilidade financeira. Então, não houve efetivamente culpados por um planejamento errado. O que aconteceu é que os índices oficiais apontavam um determinado recurso financeiro, esse recurso financeiro, de repente, né, de surpresa para todos os municípios do Brasil, em especial os municípios mineradores, esses recursos não vinham mais, só que o planejamento já estava feito, os contratos já estavam assinados, os empenhos já estavam realizados. Então, o que nós estamos fazendo, a partir do momento que a gente assumiu, é orientar o prefeito a fazer inúmeros cortes, e ele fez, né, os cortes são inúmeros, né, principalmente em obras e investimentos, o prefeito Zé Leandro fez. Só que mesmo fazendo cortes nos investimentos, já não era mais possível evitar o déficit, ou seja, não era mais possível evitar... Mas demorou, secretário, fazer os negativo. Cortes? Demorou-se muito fazer os cortes? No meio do ano, secretário, o prefeito estava indo para a imprensa dizendo que tinha dinheiro. No meio do ano. Secretário. O que aconteceu, vereador, é que as reduções elas foram ocorrendo de surpresa em patamares cada vez maiores na sequência do ano. Então, em maio, nós já tínhamos um déficit. E a gente fez um planejamento para poder executar o município com aquela redução de receita. Só que a redução se avolumou a mais ainda no decorrer do ano, né? Então, os cortes eles também foram se avolumando, só que você não consegue, numa redução do tamanho que a gente teve de repasse, a gente não consegue cortar o suficiente para poder equilibrar as contas. O equilíbrio ele vai vir, como eu falei, né? Se eu virar o ano com 20 milhões de negativo, nós vamos separar lá 5 milhões de reais, 4 milhões de reais nos primeiros meses do ano para poder colocar a caixa do município em dia. Secretário, finalizando aqui, o senhor também tem uma parte de culpa nesse balacobaco todo aí. Porque o senhor tem quanto tempo que está na Secretaria da Fazenda? Assumi dia 10 de maio. Então, mas o senhor era o controlador? Ou o senhor era o descontrolador? Controlador. Então, parece que o senhor era o descontrolador, porque... Mas não havia essa afinidade entre controlador e planejamento, aqui não? É uma controladoria jurídica para verificar a regularidade legal dos processos de compras mais nada. Que chegam. Mas hoje, ou seja, nos últimos 6 meses, já que o senhor assumiu no mês de maio, há um entrosamento entre Fazenda e planejamento de gestão ou não? Pois é, quando eu assumi em maio, essa diferença que a gente aponta hoje de 18 milhões já existia em função de que até o mês de maio já tinha sido planejado o orçamento, já tinha sido contratado e empenhado. Então nós fomos surpreendidos no início do ano com essa diferença e eu assumi sabendo que a gente iria enfrentar esse panorama negativo, né? Isso foi uma situação muito clara, uma conversa muito clara nossa com o prefeito. A situação já estava deflagrada, não por culpa de A ou por B, mas simplesmente por falta de repasses federais, que já apontavam um descolamento de 18 milhões de reais. Secretário,
Passar a palavra para o senhor para suas ponderações presidente. finais. Tá. A última pergunta. Porque chega as informações, só não tem nada a ver, secretário. A última e finalizou. Que as pessoas ficam, até porque o senhor foi o controlador desse contrato Minas Brasil, Império. O senhor é de qual cidade, secretário? Nova Lima. É Nova Lima? O senhor conhece o Bruno Zoffoli, que esteve aqui na época fazendo Minas Brasil? Só respondendo melhor. É porque chega eu sou natural de Nova Lima, mas as pessoas sempre acham que eu sou de Itabirito. Brumadinho também? Não, Itabirito. Nunca tive em Brumadinho. Só de Itabirito? Não, eu sou professor da Faculdade Unipac em Itabirito há 10 anos. Então eu já atuo aqui na região de Ouro Preto como professor e como advogado há 10 anos. É por isso que, inclusive, foi veiculado na rádio, né, que eu seria de... É por isso que nós estamos perguntando. Seria de Itabirito. Mas eu sou do natural de Nova Lima e estou na região há 10 anos. Moro em Ouro Preto, desde que eu assumi como controlador, que eu moro aqui. Nunca fui um dia... O senhor assumiu o controlador, que data? Eu assumi como controlador no dia 1º de maio de 2013. Foi quando a saída do Bruno Zoffoli, não foi isso? Eu conheci o Bruno como diretor do departamento de compras nos primeiros dias em que eu estava aqui no governo. Não conheço. Conhecia. Não conheço, posso dizer que não conheço. É porque passa de família. Secretário, só para saber se final. O portal da transparência é responsabilidade da Fazenda ou do Planejamento, desculpa. A alimentação do portal é de competência de cada secretaria no que diz respeito às informações. Então, o equívoco aqui realmente... Ele é da Secretaria de Fazenda, ele vai ser estudado, vai ser saneado. Só tem uma data para dar para a gente, que a gente entra lá e coloca as mesmas informações, está solucionado? Eu comunico oficialmente os senhores a respeito desse equívoco e vou fazer um apanhado geral para, porventura, possa existir outro. Como palavra final, senhor presidente, eu queria falar aqui para os senhores vereadores, principalmente aqueles, né, que a gente, às vezes, intitula como de oposição, com relação à suplementação, tá? Eu pediria aos senhores que aprovassem essa suplementação, porque eu fui o responsável por operar essas suplementações. Se não fossem essas suplementações, eu não conseguiria passar os recursos que foram passados para a Santa Casa, para o Projeto Sorria, para a PAI, não conseguiria pagar as diferenças absurdas nos repasses que o governo não fez para o Fundo de Assistência Social, Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, inúmeras questões, principalmente de saúde e educação, tá certo? Que eu fui obrigado a suplementar para poder transferir recursos e conseguir fazer os pagamentos. Então, eu quero deixar bem claro para os senhores que eu me responsabilizo por isso. Não havia outra opção, senão aumentar um pouco as suplementações para que a gente pudesse, simplesmente, a questão é muito simples, se eu precisar eu vir essa casa de novo para esclarecer alguma dúvida que ficar, mas é simplesmente, eu tenho menos dinheiro, eu não recebo o dinheiro que eu preciso em determinadas fontes, então eu tenho que transferir mais dinheiro para conseguir pagar aquelas despesas ordinárias e comuns. Então, eu pediria aos senhores uma apreciação positiva dessa suplementação, principalmente porque fui o responsável por essa execução técnica. No mais, senhor presidente, eu quero assegurar que o município de Ouro Preto está executando com equipe altamente qualificada um plano de recuperação. Esse plano de recuperação, embora técnico, né, a gente pode explanar ele de forma muito simples. Por quê? Porque é simplesmente identificar, né, nessa virada de ano, quanto que nós vamos ter de negativo e alocar um aporte dos primeiros meses do orçamento para poder cobrir esse negativo. Então, o município de Ouro Preto, eu posso assegurar, né, e coloco o meu nome, de que ele vai, com certeza absoluta, se recuperar nos primeiros meses, né, de 2015, não há dúvida disso. Será, sim, vamos ser claros e transparentes, um ano mais apertado, porque, além de um volume financeiro menor, eu vou ter que alocar aí em torno de 15 ou 20 milhões de reais para pagar as dívidas desse ano. Então, vai ser, sim, um ano mais modesto, principalmente no que diz respeito a investimentos, mas não há dúvida, né? Eu quero deixar essa tranquilidade de que o município vai se recuperar, porque, inclusive, isso é uma obrigação legal do prefeito, do secretário de Fazenda, perante a lei de responsabilidade fiscal. No mais, agradecer essa casa. Secretário, só para mandar uma mensagem aqui, as bandas de música, Congado, Folias, os grupos culturais, vão receber esse ano ou não? Vereador, com relação a todas as dívidas do município,
Como eu disse, nós vamos ter aproximadamente R$ 9 milhões disponíveis no final do mês para pagar dívidas, só que as dívidas vão ser maiores que isso. Então, nós vamos priorizar, sim, o prefeito José Leandro já determinou que a gente priorize, vamos chamar assim, os pequenos, nós vamos pagar em grande quantidade os pequenos empreiteiros, prestadores de serviço, material. Os que votam aqui, né? Claro, porque, né? São esses pequenos que hoje, né, nós estamos aqui por eles, né, presidente Léo? Se não tinha sentido. Certamente. Eu só não tenho como precisar ainda para o senhor o valor exato que nós vamos ter para despender, mas posso voltar essa casa para isso. Secretário, quantas outras vezes precisarmos, iremos chamar o senhor aqui e gostaria que o senhor viesse. Né? Não pode enviar um convite que será. Avisa para os seus colegas que não dói, não, suficiente. secretário. Fica tranquilo. Só fala para o secretário da Casa Civil lá que realmente não dói vir aqui mesmo. Vereador Paquinha, vereador Maurício Zacarias, conduz o secretário à plateia novamente.